No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo seja com você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Não apenas agora, por todo sempre. Desde que você seja com Ele, Ele sempre estará com você, sempre. Pode ter certeza disso. E ainda que você seja injusto, Ele permanece justo. Mas é preciso que nós, meros humanos, reconheçamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, o primeiro na nossa vida. Ele é o primeiro na minha vida. E se Ele não for o primeiro na minha vida, Ele não faz parte da minha vida. Essa é a realidade. Não tem nhenhenhê, não. Não tem blá, 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 não. Não tem emoção, não. Não tem sentimento, não. Ah, mas Deus é amor. Eu sei que Deus é amor. Mas Deus é justiça também. E por conta da sua justiça, Ele não vai passar por cima de ninguém. De nada. Ele vai fazer justiça. Então, você que me ouve neste momento e tem sentido falta do calor do Espírito Santo, é porque Ele tem sentido falta do seu calor. Você que diz assim, puxa, eu estou me sentindo tão vazia, tão vazio, frio na fé. É porque você deixou essa situação acontecer. Você é o culpado. Ninguém mais é culpado, é você e unicamente você. A partir do momento em que você se volta para Ele, Ele se volta para você. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus é conosco quando nós somos com Ele. Se nós não formos com Ele, Ele tampouco vai conosco. Não tenho dúvida disso. Então, nós temos que ter essa consciência, você tem que ter essa consciência. A sua fraqueza, a sua debilidade, a sua queda, o diabo, obviamente, contribuiu. Mas o diabo não tem direito sobre a sua vontade. O diabo não tem direito sobre a vontade de ninguém. Se Deus não tem direito sobre a nossa vontade, quanto mais Satanás. Então, você está nessa situação de fracasso, de queda, de frieza espiritual, de mornidão, porque você se deixou levar. Você quis isso. Essa é a realidade. Para que você possa mudar essa situação, e só você pode mudar essa situação, mais ninguém. Só você pode mudar essa situação. Como, bispo, eu posso mudar essa situação? Quando você se volta para Ele. Quando você se volta para o Senhor. Quando você faz dele o primeiro na sua vida. Quando você o considera. Quando você o respeita. Quando você o teme. Quando você faz dele o primeiro na sua vida. O seu Senhor. Essa é a realidade. É como a Bíblia diz. Aqueles que me honram, foi o próprio Deus quem falou isso.
eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos, serão desprezados. Então é assim, toma lá, dá cá. O relacionamento com Deus é esse, toma lá, dá cá. Do jeito que você dá, você recebe. Do jeito que você se porta para com Ele, Ele vai se portar para com você. É como você decide. Se você se volta para Ele de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, se você faz dele o primeiro na sua vida, primeiro do que seu filho, sua filha, primeiro do que seu pai, sua mãe, primeiro do que a sua igreja, sua denominação, seu pastor, primeiro do que seu marido, do que sua esposa. Se você faz do Senhor Jesus o primeiro na sua vida, minha amiga e meu amigo, não tem jeito, Ele fará de você as primícias dele. Ele fará de você os dízimos para com Ele. Foi assim com Israel e é assim com todos os que se voltam para Ele. O Senhor é com você do jeito que você é com Ele. O Senhor é comigo do jeito que eu sou com Ele. Essa é a realidade. Não tem escapatória. Não tem nhanhanhá, não tem sentimento, é isso. Se você se volta para Ele, se nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para nós também. Essa é a lei de Deus. Você verifica, por exemplo, nós temos o testemunho que você vai ouvir agora, muito interessante. O testemunho de um pastor de outra denominação, que se viu no desespero, se viu apertado pela situação. Mas a culpa não foi o diabo. A culpa não foi a sua igreja. A culpa foi ele mesmo. Ele vai falar agora o que é que aconteceu com a vida dele. Vamos ouvi-lo. Nós chegamos num poço sem fundo, descendo cada vez mais e não encontrava o fundo do poço. Nós éramos pastor, e até então pastor líder de ministério. O senhor era pastor? Pastor. De uma outra denominação? Nós tínhamos um ministério próprio e começamos a descer o poço. Nós tínhamos uma empresa, fechou a empresa quebrou, fechou as 5 igrejas e não achava fundo de poço mais. Nós tínhamos funcionários, tinha uma empresa que era bem sucedida. Enfim, tudo foi abaixo, perdemos apartamentos, perdemos carros, a nossa casa foi alienada através de agiotas. A situação levou a gente a se envolver com agiota. Mesmo conhecendo a palavra? Mesmo conhecendo a palavra. Mesmo sabendo que isso é contra a palavra? Com certeza. Tínhamos uma fé religiosa, não era uma fé, a fé que é ministrada aqui. A nossa fé, ela não produzia efeito. Nós passávamos por muita humilhação, era muita injustiça. A maior injustiça foi meu filho pedir leite para tomar, e eu não tinha leite para dar para meu filho. Eu tive que misturar água com chocolate para ele tomar. Foi muito injusto. Quando nós chegamos, a gente não tinha mais nada. Pegamos um carro velho do meu pai, que estava jogado, e aí nós chegamos com ele aqui, e caiu o escapamento no estacionamento da igreja, o pastor veio trazendo escapamento na mão da gente. Era humilhante. Era humilhante. A gente ficou devendo tanto. E assim, um dinheiro que eu nunca vi passar na minha mão, a gente ficou devendo. 450 mil depois de perdido tudo. Depois de perdido tudo. Chegamos com um débito de 450 mil e sem trabalho. A situação que eu pensava, eu falava assim, é melhor morrer, Deus. Como é que eu prego a tua palavra e eu não tenho leite para dar para meu filho? Era humilhante, frustrante. Esse foi o ponto da revolta? Foi o ponto da revolta. De a gente se ver como? Que Deus é esse que a gente tem pregado e que não tem produzido efeito na nossa vida? Aí não tinha mais aonde procurar. Procurar qual porta, a não ser a Universal. Então chegamos assim na Universal. Aqui recebemos uma palavra de fé, de força, que a partir dali a solução já veio de encontro. Falou, Deus, que eu vou te apresentar
tem jeito. Atrasamos a bênção uns 4, 5 anos, bispo, porque nós melhorou, mas não resolveu. Porque nós ficamos aqui uns 4, 5 anos questionando dentro de nós o que era pregado no altar. Nós chegamos antes, muita gente que chegou depois da gente, acontecia e na vida da gente melhorou, mas não acontecia. Aí a gente teve que se revoltar e falar, esse Deus de justiça tem que aparecer na nossa vida. Aí nós fomos agir com a fé para que a justiça acontecesse. Hoje nós estamos aqui há 10 anos, de 5 anos para frente destravou, porque nós destravamos, tiramos o título de pastor líder e começamos do zero, fazer e obedecer. Agir a fé com a revolta, aí sim. E obedecemos, e não mudou só uma área, mudou todas as áreas. Alma próspera. A alma próspera. Alma próspera, bolso próspero, vida próspera. Tudo. Pagou os 450 mil? Tudo pago, restituímos a empresa e está tudo funcionando maravilhosamente e obedecendo e tendo convicção de salvação. O principal, o senhor tem certeza? O principal. Tem certeza da sua salvação? Absoluta. A senhora também tem? Tenho certeza. Pois é, você vê. Veja só. Eles chegaram eu não diria nem fundo do poço. Porque eles estavam caindo. Não tinham chegado no fundo. Mas o fato é que, e isso é importante notar, que eles ficaram 5 anos na igreja, mais ou menos, 4, 5 anos, e eles ouviram a palavra que já conheciam. Mas eles estavam interrogando, eles estavam perguntando, eles estavam questionando. Quer dizer, a palavra de Deus não é para se questionar, não é para você colocar em questão. A palavra de Deus é para obedecer. Eles estão há 10 anos na igreja. Hoje estão 10 anos na Igreja Universal. Mas só mudou a vida deles de 5 anos para cá. Porque os primeiros 5 anos melhoraram. Mas não resolveu o problema. Porque eles viviam em questionamentos. Talvez seja o seu problema esse, amiga e amigo ouvinte. Talvez seja esse o seu problema. Você vem se questionando. Por que isso? Mas por que aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Eu pergunto, que condição você tem para chegar e questionar a palavra de Deus? Hein? Você não tem nenhuma condição, minha amiga, meu amigo. Você está no zero, pô. Você está caído, está perdido. Está no buraco. Você está humilhado, ainda fica perguntando. Pô, quem está humilhado não pergunta, obedece. Quem está humilhado não fica questionando, se revolta contra si próprio, contra a situação e começa a obedecer. Porque a obediência à palavra de Deus é o segredo da fé. A obediência à palavra de Deus é o segredo da fé. Quando a pessoa obedece a palavra, então ela não tem o que fazer. Ela já fez tudo o que tinha que fazer, obedeceu. E então o resultado vai vir. E foi isso que aconteceu com esse casal. Pois bem, amiga e amigo ouvinte, não tem mais, nem menos com Deus. Não interessa se você é pastor, se é bispo, se é líder. Não interessa o cargo que você executa ou exercita na igreja. Não interessa o curso que você fez, o PhD que você tem. Nada disso interessa, meu amigo. Você está no fundo do poço, o que adianta esse diploma? Você está no fundo do poço, o que adianta esse PhD? Você está no fundo do poço, o que adianta você falar 10 línguas? Você é poliglota. Mas você está no fundo do poço, com todos os seus conhecimentos. Então, você não tem que ficar dizendo, cobrando, poxa, mas eu tenho isso, eu sei aquilo, eu sei... Nada disso. Você tem que reconhecer que você não é nada. Que você está no fundo do poço, só tem um jeito, se humilhar
diante de Deus. Se humilhar, se revoltar contra essa situação, mas se humilhar perante o trono de Deus. Que aliás, o que nós iremos fazer neste domingo agora. Neste domingo, nós vamos copiar o que vai acontecer. O que vai acontecer um dia. João, o apóstolo João, na ilha de Patmos, teve uma visão. E ele disse assim: eu olhei e vi uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. E perante o Cordeiro, quer dizer, Jesus, perante o Senhor Jesus, trajando vestes brancas e com palmas na mão. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Quer dizer, verifica, amiga e amigo ouvinte, quem vai para estar diante do trono domingo agora, vai não para chegar e simplesmente louvar, mas vai para clamar a salvação que pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro, que é Jesus, o nosso Senhor. E diz o texto que todos os anjos estavam ao redor do trono, todos os anjos, os anciãos, 24 anciãos, e os 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quer dizer, todos os anciãos, os anjos, os 4 seres viventes, todos se inclinaram e adoraram ao Senhor, juntamente com aquela multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas que também estavam diante do trono. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ter uma cópia do que vai acontecer neste próximo domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta Terra. Em todo o planeta Terra. Estaremos numa só fé, num só espírito, e diante do trono e perante o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos humilhando e cobrando ao mesmo tempo a justiça. Porque até quando haveremos de curtir o fracasso, de administrar as nossas derrotas? Até quando? Então nós vamos nesse espírito, nesse único espírito, um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, um só Cordeiro. Estaremos colocando toda a nossa alma, todo o nosso ser, o nosso corpo físico e espiritual, invocando o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, minha amiga, meu amigo, vá vestido de branco, como sinal de humilhação, de fé e humilhação, de fé e humildade e santidade. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós teremos pela manhã, à tarde e à noite, o dia inteiro, estaremos diante do trono do Deus Altíssimo. E você é o nosso convidado.
Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. Até o momento da fé chegar. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. Quando o momento chegar, a fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela até o momento da fé chegar. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, presta atenção a esse testemunho, esse outro testemunho, esse casal. Você vai ver o que é injustiça. Você vai ver o que é sofrer humilhação. Humilhação. É o cúmulo da humilhação. Vamos ouvir esse testemunho. Ele tinha várias mulheres na rua. E ele saiu de casa para poder viver com a minha melhor amiga. Ele me abandonou, né? Sua melhor amiga, entre aspas, né?
Minha melhor amiga. Ela era tão minha amiga que quando ela ia para minha casa, eu tirava ele da minha cama, botava ele no sofá e dormia com ela na cama para ela dormir confortavelmente. E na primeira oportunidade, ela tirou ele de casa. Você fez tudo por uma pessoa que te apunhalou pelas costas. Esse sofrimento durou quanto tempo? Bispo, durou mais ou menos uns 8 a 9 anos. 8 a 9 anos, sou com a amante que era a melhor amiga dela. Isso. A minha vida, quer dizer, o que eu fazia com ela, hoje eu tenho tristeza até em pensar. Porque a gente chegava, via de fato na rua, brigava mesmo. A gente, sabe, igual homem, 2 homens brigando, acontecia isso conosco na rua. E uma miséria, sabe, a casa era um lixo, a minha casa era destruída, chovia dentro de casa, era um inferno. O que você fez para mudar? Você aceitou, se revoltou? Como é que está a situação hoje? O que você fez? Eu já não tinha mais força. Eu estava em depressão praticamente, deitada no chão do banheiro, né, por causa de uma ligação que eu tinha feito para ele. E ele mandou eu arrumar. Ele falou, o seu mal é falta de homem. Entendeu? Me deixe em paz. Ele mandou você arrumar outro homem? Isso. E numa ocasião, ele estava com ela no carro e eu liguei para o telefone dele. Ela atendeu e falou para mim assim, você procura outro homem porque agora ele tem dona. E ali foi para mim, entendeu? Sem, assim, ao fundo do poço mesmo. E eu me revoltei com essa situação e justamente era uma campanha da justiça. Quando você veio para a igreja, era uma campanha da justiça? Foi um convite que eu tive no portão da minha casa para poder conhecer a campanha da justiça. Eu estava deitada no chão do meu banheiro quando bateram no meu portão. Então você veio, o que é que você fez? O que é que o trono de Deus tem a ver com essa mudança? Como é que está hoje? Toda a mudança está na justiça de Deus. Porque eu não tinha nada, praticamente a casa era uma vergonha. Ele tinha ido embora para morar com a minha melhor amiga. E assim, até fome dentro de casa eu estava passando praticamente. Eu tinha fubá, água e sal dentro da minha despensa apenas para poder comer. Como é que você fez seu voto assim? Eu fui até o trabalho dele e falei para ele que eu precisava comprar comida, porque eu estava com 2 filhas em casa e um filho que morava com a gente, que é dele. E ele me deu o dinheiro para poder comprar algumas coisas para dentro de casa. E eu não comprei. Colocou no altar? Eu fui para o altar. Ela chegou, bispo, tentar me matar 2 vezes. Jogou álcool e ia acender o fogo para me matar, porque ela não aguentava mais o sofrimento. Era um inferno a vida dos dois. Depois que você fez seu voto diante do trono de Deus, como é que está hoje? Hoje, graças a Deus, está totalmente transformado. Tá? Aquela vergonha já não existe mais. Hoje o meu marido é um marido que eu sempre sonhei. Que eu sempre pedi a Deus, a minha família totalmente transformada. Eu tenho um amigo, nele eu tenho tudo o que eu preciso, abaixo de Deus. Miséria não existe mais? Não. E a transformação começou através dela. Eu vendo a transformação dela, através da campanha que ela fez, eu também me interessei em ir para a igreja. E aí comecei a fazer votos também, ir para o altar, e Deus começou a mudar completamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida econômica abençoada, a gente tem casa de praia, temos apartamento, temos várias casas. E mais do que isso, tem paz. Temos paz e a salvação, né, que é o importante. Pois é, ele está falando testemunho aí, eles estão falando, eu estava aqui ouvindo e lembrei-me lá do que disse o apóstolo Paulo no livro de Hebreus, capítulo 12. Ele diz assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quer dizer, o apóstolo está falando para os seus discípulos que nós estamos rodeados de uma grande nuvem, tão grande nuvem de testemunhas, porque todo dia, você aqui na rádio, através da Rede Aleluia,
você vê N testemunhos. Eu coloco pelo menos 3 testemunhos. Testemunhos de pessoas curadas, testemunhos de vidas transformadas, testemunhos de batismo com o Espírito Santo, testemunhos de casamentos restaurados, enfim, testemunhos de todos os tipos. Você tem ouvido. Você tem ouvido. Agora, você também tem que deixar todo o embaraço. Qual é o embaraço? O embaraço é você ficar batendo palma para os outros e continuar parado, estacionado, amordaçado, engessado pelas suas dúvidas, pelos seus medos, pelo seu orgulho, pela sua prepotência, arrogância. Por conta disso, você não sai daí, não sai do mesmo lugar. Seja humilde, minha amiga, meu amigo ouvinte. Seja humilde. Para que você possa ser honrado por Deus, você tem que ser humilde, você tem que se humilhar perante a sua mão poderosa. Domingo agora, você vai fazer aquilo que eu vou lhe falar. Faça o que eu vou lhe falar. Você vai subir no altar com toda a sua vida. Você vai colocar toda a sua vida no altar, vai se humilhar, vai se entregar, vai se render. E o espírito do altar, o espírito de Deus, vai vir sobre você. Ele vai te abraçar, ele vai te envolver. E vai fazer de você uma nova criatura. E vai fazer de você mais uma testemunha. Vai engrossar essa nuvem de testemunhas que você tem ouvido. É isso que Deus quer fazer. Ele quer ser glorificado através da sua vida, mas ele não pode fazer a sua parte. Você que tem que andar até o altar, subir e sacrificar a sua vida. É tudo por tudo. É tudo ou nada. É vida ou morte. Quem crê, vai. Quem não crê, fica. E quem não arrisca, não petisca. Não é verdade? Não é o que diz o ditado popular? Quem não sobe no altar, jamais vai ter como tirar alguma coisa do altar. Você tem que subir, você tem que sacrificar, você tem que se humilhar, você tem que colocar o seu orgulho de lado, você tem que deixar tudo. Você veja que o pastor que nós colocamos testemunho, ele falou, olha, eu fui na igreja. Ele era pastor de igreja, era líder de uma igreja. Mesmo assim, ele, quando chegou ao fundo do poço, ele não teve outro jeito senão se humilhar perante o altar. E a vida dele mudou. Também só mudou depois de 5 anos. Porque só depois de 5 anos ele deixou de se questionar e passou a obedecer a palavra de Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero neste dia a santificação. Vejo fé e ousadia no templo de Salomão. Que felicidade é estar neste lugar que por Deus foi escolhido para sacrificar, porque os seus olhos estarão abertos e os seus ouvidos estarão atentos a toda oração feita aqui no templo de Salomão. E se os céus se fecharem e os
nos convertemos a ti, pois prometeste escutar toda oração neste santíssimo lugar. Ficou este lugar, aonde o extraordinário sei que acontecerá, porque os seus olhos estarão abertos e os seus ouvidos estarão atentos a toda oração feita aqui no Templo de Salomão. E se os céus se fecharem e os problemas me assolarem, nos humilhamos aqui, nos convertemos a ti, pois prometeste escutar toda oração neste santíssimo lugar. E se os céus se fecharem e os problemas me assolarem, nos humilhamos aqui, nos convertemos a ti, pois prometeste escutar toda oração neste santíssimo